Aqui é mais uma vitória. E fala pra gente do jogo, né? Um jogo que foi bem disputado ali, gol do segundo tempo. E também se você acha que faltou um pouco de profundidade ali ao ataque do Vitória pelos lados no jogo de hoje. Um jogo dentro daquilo que a gente esperava, um jogo difícil, um adversário que nos últimos jogos tem feito bons jogos, principalmente a partir da chegada do Moacir Júnior. Ele deu uma modificada muito grande na equipe hoje, né? Colocou um time com jogadores de velocidade na frente, pelo lado do campo, Marcelinho, Cleiton, um atacante móvel, Alexandre, o Friso, que vem fazendo uma boa Série B, apesar da equipe não estar tão bem, então deu muita dificuldade para a gente. Mas, de qualquer forma, mesmo com os desfalques que a gente teve aí, a equipe conseguiu fazer mais um jogo consistente do ponto de vista defensivo. A gente passou um pouco susto, a gente teve controle do jogo. Talvez ali próximo da área a gente pecou no primeiro tempo, estava muito ansioso para querer definir logo a jogada. No final do primeiro tempo a gente cedeu até alguns contra-ataques para a equipe deles. A gente corrigiu isso no intervalo, até porque jogando em casa não tinha por que ter desespero, a gente tinha que estar bem ajustado, bem estruturado. Fizemos essas correções no intervalo, voltamos um pouco melhor para o segundo tempo e fizemos o gol ali com uma bela jogada do Mateuzinho, criamos outras jogadas ali que poderiam ter gerado em gol. É claro que vai passando a competição, os adversários vão estudando um ao outro e a equipe do Tombense também neutralizou muitas nossas jogadas ofensivas, como você falou ali, o Oswaldo foi muito bem bloqueado, o Guilherme jogou praticamente como terceiro zagueiro. Mas mesmo assim, pelo lado esquerdo, a gente criou boas situações com o Yuri, com o Edson, boas triangulações com o Dudu. Enfim, no todo foi, eu acho que, um jogo difícil, mas um jogo bastante consistente do Vitória, e a gente consegue uma vitória muito importante nesse momento tão complicado do campeonato. Boa noite, Léo Condé, parabéns pela vitória. O Vitória vence mais um, se consolida como o melhor mandante da competição, né? Já tinha falado isso na última vitória aqui no Barradão. E um dado interessante é que dentro de casa o Vitória fez 25 gols e sofreu apenas 6. E fora de casa sofreu 19 e fez 17. Apesar de ser o segundo melhor visitante na competição, a consistência que o Vitória precisa agora para definir o acesso antes do que todo mundo prevê é conseguir manter essa regularidade fora de casa. O Criciúma é o quinto melhor mandante da competição, mas não tem essa consistência de conseguir ganhar todas as partidas no Libertadores. Vencer fora de casa seria, de uma certa forma, se consolidar nesse processo de meu Deus do céu. Busca pelo título. Também, mas inicialmente tem a aspiração ao acesso, né, que é o primeiro ponto das metas que você pré-estabeleceu como treinador do Vitória. A gente, primeiro, hoje nós temos que comemorar mais uma vitória, né, um jogo difícil. Naturalmente, depois nós temos aí uma semana toda ela aberta para a gente analisar a equipe do Criciúma. A gente vem de uma vitória muito importante fora de casa contra o Ituano, onde eu acho que a equipe foi consistente o jogo inteiro. Também contra o Atlético Goianiense a gente fez um jogo estruturado. A gente acredita que não só nesses jogos, ao longo da competição, a gente deve ter uns 50% de aproveitamento, eu imagino, um pouco menos ou um pouco mais, jogando longe do Barradão. O importante agora restam 8 jogos, temos 4 jogos em casa, 4 fora, onde a gente está se aproximando de alcançar o primeiro objetivo. Claro, como eu falei com os jogadores agora, no final do jogo, a gente está próximo, mas não conseguimos ainda. Então vamos continuar como a gente tem feito desde o início da competição, mantendo os pés no chão, trabalhando, fazer uma boa semana de trabalho aí, se Deus quiser fazer uma boa viagem para a gente conseguir fazer um bom jogo lá em Santa Catarina. É sempre difícil jogar contra o Criciúma, também é um dos melhores mandantes da competição, mas a gente já mostrou força aí jogando fora de casa também, jogos grandes, então tem convicção que a gente pode sim fazer um bom jogo e fazer um bom resultado. Boa noite.
Na vitória contra o Avaí, eu te perguntei a respeito do posicionamento do Elber Mário e a possibilidade de o Yuri Castilho atuar como centroavante. Hoje os dois atuaram juntos, mas no segundo tempo, principalmente, eu percebi uma movimentação muito grande do Elber Mário em recuar um pouco mais e também jogar um pouco pelas laterais. Foi mais pelo cansaço do Elber Mário ou foi um pedido seu também? Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa movimentação dele no jogo de hoje, principalmente ao lado do Yuri Castilho. O Léo, a gente vem tentando criar alternativas, né? É um jogador definidor, jogador de área, mas é claro que às vezes dentro do jogo ali tem jogos específicos que a gente pede ele para movimentar um pouco mais, para sair da marcação. Hoje foi mais na leitura dele ali mesmo, talvez procurando, a bola não estava chegando tanto, ele estava meio que espremida ali com 2 zagueiros e 2 volantes, né? E aí de repente ele estava procurando um espaço para receber essa bola. Em alguns momentos ele conseguiu até abrir espaço para a infiltração do Osvaldo e principalmente do Yuri Castilho. A ideia justamente era essa hoje, do Yuri pesar a linha defensiva junto com o Léo. Eu acho que o Yuri fez isso bem. As principais jogadas nossas no primeiro tempo saiu do lado esquerdo ali com o Yuri, porque a gente sabia que a gente teria dificuldade, a gente tinha que optar por um lado ou outro para agredir mais a equipe deles. Como a gente perdeu os 2 laterais, o Ian, ele é um zagueiro, que jogando improvisado na lateral, a gente colocou o Osvaldo com um pouco mais de amplitude daquele lado ali, o Mateuzinho encostando, mas ao mesmo tempo a gente liberou bastante o Edson. Como o Ian iria jogar um pouquinho mais fixo, a gente liberou um pouco mais o Edson pelo lado esquerdo e o Yuri abrindo aquele corredor ali, ele aproximava um pouco mais do Léo. Foi essa função que ele exerceu hoje dentro do jogo. Você falou do improviso do Ian na lateral direita e no primeiro tempo que ele muito preso. Tinha algumas jogadas de profundidade que eu vi o Osvaldo tentando fazer o passe, não tinha ninguém para fazer ali aquela entrada ali pelo lado direito, tanto que teve, se eu não me engano, o lance do impedimento foi justamente porque o Osvaldo segurou a mão porque não tinha ninguém na bola. Já no segundo tempo, o Ian já foi um pouquinho mais. Eu queria que você falasse sobre essa postura, se for uma postura sua, se for realmente uma postura do Ian, segurar um pouquinho no primeiro e no segundo tempo atacar um pouco mais. É questão de adaptação, a gente tinha que fazer uma escolha, né, de arriscar com o Pablo, que é um atacante que joga de lateral, né, ou com o Ian, que é um zagueiro que joga de lateral. Como o Edson, é o primeiro jogo dele aqui no Barradão, e ele tem uma característica ofensiva muito grande, eu não poderia correr o risco para o perigoso ataque deles, de 2 jogadores de velocidade. A gente tinha que fazer um jogo de segurança, estratégia. Né? Às vezes a gente não fica tão vistoso, mas a gente tinha que ter uma certa segurança, porque poderíamos de repente sofrer um contra-ataque e ter que buscar uma situação que poderia fugir do nosso controle. Então, mas de qualquer forma, mesmo ele se adaptando, ele agrediu um pouco a marcação do Marcelinho, era para ele participar da construção do jogo próximo do Camutanga e do Wagner, e libertar um pouco mais o Edson e dar amplitude com o Osvaldo, porém na hora de marcar, era para ele sair da caça do Marcelinho, não era para ele esperar tanto. E no intervalo a gente adiantou ele para pressionar mais o Marcelinho, o Osvaldo também adiantamos ele para pressionar a saída de bola do Guilherme, e aí a gente conseguiu dificultar a saída de bola deles ali, e aí começou também a sobrar espaço no meio deles, o meio de campo deles foi desgastando, o Mateuzinho com muita movimentação começou a ter espaço para ele jogar.